Todos os dias são de culto a Deus, mas alguns são especiais. E hoje nós teremos um momento muito especial, que é a declaração pública da fé em Cristo Jesus. E isso, entre outras tantas coisas, nós temos, se torna razões, uma razão para a gente poder adorar a Deus nesse tempo. Talvez você nunca tenha cantado em japonês, mas vai estar escrito em português. Só a primeira estrofe a gente cantar em japonês, e as demais nós vamos cantar em português. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Vamos louvar o Senhor.
contrário, Ele criou. E Ele está atento à criação dele. Ele sabe das coisas que nos aconteceram, Ele sabe das coisas que ainda vão acontecer. Isso traz descanso ao coração. Que apesar de a gente não estar no controle, Ele está no controle. Sempre no controle. Esse é o Deus que nós podemos chamar de amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, teu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, teu bom ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, teu Ter um amigo como Jesus, ter um amigo como Deus, nos traz descanso. Porque boa parte da nossa vida a gente lida com tempestade, a gente lida com os nãos na vida, a gente lida com o espera, mas a gente lida com o silêncio. E o coração precisa encontrar um cais onde possa se atracar, onde possa descansar no meio da tempestade. Descansarei, porque sei que és Deus. Nosso coração só encontra descanso no Senhor.
só no Senhor o nosso coração encontra descanso. Só no Senhor o nosso coração encontra esperança. Só no Senhor o nosso coração experimenta a verdadeira alegria. A paz, não a que o mundo dá, mas a paz que vem do Senhor. A paz que nasce da paz com o Senhor. Essa paz do alto, que nos faz, ó Deus, encontrar contentamento, mesmo quando as circunstâncias não mudam, mesmo quando as pessoas à nossa volta não mudam. O nosso coração encontra paz em Ti. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nesta manhã encontre um lugar amplo, um lugar fértil em nosso coração, para frutificar em vida abundante. É o que agradecemos e clamamos ao Senhor, a Deus, em nome do Teu Santo Filho, só por Ele, Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar? Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos, sempre bem-vindos. 今日は初めて来られた方は本当に今日よく来てくださいました。 Espero que voltem outras vezes para estar conosco. またいつでも来てください。 Hoje é um dia especial, especialmente para 3 pessoas. 今日は3人の方に特別な日です。 Logo após a mensagem nós teremos o que a Igreja Cristã tem feito desde da ordenança de Jesus Cristo. 今日は礼拝後に本当に教会がもう、イエス・キリストが言われた通りにされていることを今日はします。 E não é só parte de uma tradição religiosa. これはただこの宗教的な習慣だけではありません。 Mas é parte da vida da igreja. でもこれは教会生活の中のものです。 E o batismo é semelhante ao casamento. で洗礼式というのは結婚式と、似たようなものです。 É uma declaração pública de uma decisão já firmada. ですからもう取った決断を皆様に見せるということです。 Uma decisão pensada 考えた決断、 com respeito a alguém amado, alguém escolhido. 本当に選んだ人、愛された人。 Mas no caso do batismo foi Cristo que nos escolheu, Ele nos chamou. でもこの洗礼式の場合はイエス・キリストが私たちを招いてくださったのです。 Mas nós respondemos no batismo, dizendo: Eu sou o meu amado, Ele é meu. そして私たちは洗礼式で答えます。私は愛する者のもので、私も愛する者のものであります。 Para o contexto brasileiro, batismo é algo muito comum. 確かにこのブラジルでは、洗礼というのは普通なものです。 O censo de 2010, realizado pelo IBGE, 人口調査では2011年の人口調査では apontou que quase 87% dos brasileiros se declaram cristãos. 約ブラジル人の中で 87% がクリスチャンだと言われます。 Esse dado estatístico ele fala de quantidade. これは、なんていうのですかね、数のことを言っています。 É muita gente que se declara cristão no Brasil. 確かに多くの人たちがブラジルでクリスチャンだと言われます。 No grupo de 10, 10人のうち、pelo menos 8 se declaram cristãs. せめて8人はクリスチャンだと言っているのです。 Mas a questão mais importante do que a quantidade é a qualidade desses cristãos. でも数よりも最も大切なのはこのクリスチャンたちがどういうクリスチャンたちであるかということです。 Interessa ao IBGE, interessa ao governo o número de pessoas que são do sexo masculino, feminino, seguem religião ou não seguem nenhuma religião. Para eles interessa
os números. 確かに、この人口調査に対して大切なのは、数ですね。何人がクリスチャンで何人がどういう宗教に従っているか、何人がそういう仕事をしているかということです。 Mas Deus não se impressiona com o número. でも神様は数を見るわけではありません。 Deus quer qualidade. 神様は質を、求めているのです。 E nesse sentido, nós temos conversado sobre este tema. でそのために私たちはこのテーマについて話しています。 Sou cristão, e agora? 私はクリスチャンです。どうしましょうか。 Será que na avaliação de Deus, diferente do IBGE, Deus reconhece a minha vida como uma vida cristã de verdade? ですから神様にとって私は本当に誠のクリスチャンでしょうか。 Quanto se Deus peneirasse os cristãos aos olhos dele, porque ele vê o coração, ele conhece como nós somos, se ele peneirasse esses 86,7% de cristãos, quanto ficaria? もし神様がこの 87% がクリスチャンだという人たちを本当に神様の目で見ましたら何人が残るのでしょうか。 E dentro desse tema, sou cristão, e agora, nós temos procurado responder essas perguntas aqui. 確かに私たちはこのクリスチャンであるこれからどうしましょうかというテーマの中でいくつかの質問に答えたいの O です。 que significa ser cristão? クリスチャンの意味は何でしょう É か。 estar na igreja? ただ単に教会にいることだけでしょう É か。 receber ou seguir uma tradição religiosa? ただこういう宗教的な習慣に従うだけでしょうか。 O que é ser cristão? クリスチャンとは何でしょうか。 E nós já temos respondido tanto a primeira quanto a segunda pergunta. Quem define então o que é ser cristão? では誰が自分がクリスチャンだということを決めるのでしょうか。 Não é uma questão de opinião, それは意見ではありません。 porque opinião pode estar equivocada. 意見は間違っているかもしれませんから。 Eu vi uma postagem essa semana falando sobre essa questão de opinião. 私はこの意見について一つの記事を見ました。 Era de um professor de matemática. Ele postou o seguinte: 数学の先生が言っていました。 3 ao quadrado é igual a 6. 3 vezes 3 é 6. Tá certo? 3×3 は、6です。それ合っていますか？ Mas tem muita gente batendo o pé dizendo que 3 vezes 3 é 6 e ponto final. いや、でもそれは正しくはないけど、多くの人たちが 3×3 は6だと言っているのです。 Porque o que se tornou mais importante do que os fatos é o que eu acho ou deixo de achar. それはなぜかというと、その事実よりも自分がそのことについて何を考えているのかの方が大切になっているからです。 E essas perguntas nós precisamos procurar resposta na palavra de Deus, não na opinião da maioria, na rede social ou na nossa própria cabeça. ですから私たちはその答えを他の人たちの意見やみんなが何を言っているかではなく聖書に求めるべきです。 Porque nem nós mesmos temos garantia de que o que estamos imaginando ser é verdade. なぜかと言いますと、私たちも自分が考えていることがそれは絶対に正しいということではないからです。 Porque a gente não consegue examinar o nosso próprio coração com integridade, com sinceridade. 私たちは素直に自分の心を見分けることができないからです。 Mas a palavra de Deus nos esclarece, ela joga luz nessa questão. でも神様の御言葉は私たちに光を与えてください。 Para que a gente examine o nosso coração, não o coração do outro, mas o nosso próprio coração diante do Senhor. 相手の心を見るのではなく、自分の心を神様の前で見るということです。 E a palavra cristão ele significa pequeno Cristo. で、クリスチャンという言葉は小さいキリストという意味です。 Imagens semelhantes a Cristo. イエス・キリストに似たもの。 E o aspecto que nós vamos ver hoje no texto de Lucas 18, que nós revelamos se parecemos com Cristo, é na oração. で、私たちが今日見る箇所の中で私たちが最もイエス・キリストに似ているというところはお祈りする時です。 Como a gente vai saber se Deus ouviu a nossa oração? どうやって神様が私たちのお祈りを聞いたかどうかを知るのでしょうか。 Será que tem palavras certas para falar na oração? 正しい言葉があるのでしょうか。 Tem um lugar certo para orar? それとも正しい場所があるのでしょうか。 Tem horário e dias certos? そ
それともそういう決まった時間、決まった日にちというのがあるのでしょうか。 Orar de joelho ou de pé? またひざまずいて祈るのか、立って祈るのか、 Orar com olhos fechados ou abertos? 目を開けて祈るのか、目を閉めて祈るのか。 A gente poderia imaginar 1 milhão de coisas aqui que muitas vezes é tomado como a oração padrão, a oração que Deus ouviria. ですから私たちはいろんなことを見て、これが神様に聞かれるお祈りだというふうに思います。 Mas a oração é muito mais do que simplesmente fechar os olhos e falar com alguém. でもお祈りというのはただ目を閉じて誰かと話すということだけではありません。 A oração é uma extensão da sua vida, é uma continuidade da sua vida. お祈りというのは皆様の人生の続きなの Não で é す。 só um momento que você para tudo e vai conversar com Deus. ただ単にその時止まって神様にお祈りするというだけではありません。 O texto de hoje é uma história que Jesus conta para ensinar uma verdade, um princípio. 今日、このイエス様が教えているお話は私たちにいくつかのことを教えてくださいます。 E eu gosto dessa forma como Jesus ensina, que chama o uso dessa forma que é parábola, porque ela parece uma peça de teatro. イエス・キリストは例え話を使って、教えていたのです。で、私が気に入っているのはそれが劇みたいだからです。 Na cena 1 dessa parábola, Jesus conta que havia 2 homens. このルカによる福音書の18章の、に書いてありますけど、ここには2人の人がいたと。 Esses 2 homens foram orar no templo. そしてこの2人はこの宮にお祈りに行きました。 2 homens, um fariseu e um cobrador de impostos. 1人は主税人で、1人はパリサイ人でした。 O fariseu, que era um religioso, que ele entendia muito da lei de Moisés, ele foi orar. パリサイ人っていうのは本当に神様の律法をよく知っている人で、彼は宮に入ってお祈りに来ました。 Talvez trazendo para os nossos dias, ele é aquela pessoa que vivia na igreja. Tinha programação na igreja, ele estava lá. ですから今と比べてみますと、そういう人はもうずっと教会にいる人です。 O pastor chamava para orar 3 da manhã, ele estava lá. もし牧師が朝3時にお祈りに来なさいと言ったら、彼はそこにいました。 Tinha bazar, ele estava lá. Tinha arrumação da igreja, ele estava lá. Estava o tempo todo. バザーがあったらそこにもいたし、教会の掃除があったらそこにもいる人でした。 Ele era fiel até o último fio de cabelo às tradições religiosas. 彼は宗教的な習慣に本当に、忠実な人でした。 E não apenas isso, ele conhecia muito bem a Bíblia, de trás para frente. で、彼はそれだけではなく聖書をよく知っていたのです。 Mas nesse mesmo lugar estava o cobrador de impostos. でもその同じ場所に主税人もいました。 Olha a fama dele. Eles eram tidos como corruptos na época deles. その当時彼らは不正なものというふうに見られていまし Ele た。 era tido como um traidor da nação. また、民の裏切り者としても見られていました。 Olha o perfil de cada um deles. ですからその一人一人を見てみてください。 Ele era traidor 2 vezes. 彼は2回も裏切り者でした。 Primeiro porque ele roubava os impostos, ele cobrava mais do que devia. E embolsava outra parte, そ uma の parte dessa. 1回っていうのはその税金を多めに取っていたからです。 E o imposto que ele tomava do seu próprio povo, ele entregava para o Império Romano que dominava sobre aquela região. その税金を取ってローマ帝国に渡していました。 E os que estavam ouvindo essa história de Jesus, talvez já até aqui estivessem pensando: ah, já sei o que vem depois. で、そこで、イエス・キリストの話を聞いていた人たちは、これから何が起こるか知っているというふうに思ったかもしれ O ません。 fariseu vai dar uma aula de moral em cima desse outro aí. パリサイ人はこの主税人にいろんなことを言うでしょう。 Porque as pessoas reconheciam Jesus como um mestre. それはイエス・キリストが先生だというふうに見られていましたから。 E então eles oram. そして2人ともお祈りし O ます。 fariseu ora assim: パリサイ人はこういうふうに祈ります。 Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. 11節、パリサイ人は立って心の中でこんなお祈りをした。主神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、
ことにこの主税人のようなもの、主税人のようではないことを感謝します。 E em seguida ele faz então a sua listinha de virtudes. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. そして続いて、私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。 O cobrador de impostos também ora. そして主税人もお祈りします。 Aquele, o corrupto, o traidor, ele ora também. ゆする者、裏切り者がお祈りします。 Diz o texto. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. Não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. 13節、ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたえていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。 Imagina se essa cena para por aí, もしこの numa peça. 劇がここで終わったらどうでしょうか。 E aí os torcedores fiéis do fariseu diriam assim: isso aí, tá vendo? Estava previsto já, estava na cara que ia acontecer isso. そしてパリサイ人、そのパリサイ人たちを気に入っている人たちはその話を聞いていたら、ああそうでしょう、当たり前でしょう。 6-0 de goleada. それは、本当にそうなることでしょう。 E é bem possível que a oração desse fariseu representasse de fato o que ele praticava. で確かにこのパリサイ人のお祈りは彼がしていることを表していたのです。 Jejuava 2 vezes por semana 週に2回断食をして e い dava ま o した。 dízimo de tudo que そ recebia. して受けたものの10分の1を与えていたのです。 Eles eram bons cumpridores da lei civil. 確かに彼らはそういう立法を本当に守っていたものです。 Eles não roubavam, não matavam, entregavam o troco direitinho. 盗んでいたわけでもなく、ちゃんと正直に生きていました。 Eles tinham aos olhos das pessoas uma moral elevada, 確かに em 他 termos de の obrigação de lei. 人たちにとっては本当に正しい人たちでした。 E aí, de repente, Jesus, como sempre, surpreende os seus ouvintes. でもイエス・キリストはいつでも聞く人たちを驚かせていました。 Enquanto a turma estava lá celebrando o gol, a goleada, 何人かはそういうパリサイ人は正しいと思っていた人たち chega は Jesus e diz: イエス・キリストはこう言われます。 ou impedido. Então, lança o julgamento da parte de Deus. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. 14節、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。 Eu fico imaginando a nossa indignação. Vocês assistiram o jogo de futebol? O jogo que o Brasil perdeu? Agora? 皆様もブラジルが負けてしまった試合を見たと思います。 A indignação contra aquele juiz, né, que ficava deixando passar todas as faltas do outro e pegava todos no Brasil. そういう本当に正しくしなかった審判を見ました。 Tira esse juiz! この審判を追い出しなさいと。 Talvez fosse essa reação de quem estava ouvindo Jesus falar. 多分イエス・キリストを聞いている人たちもそういう気持ちだったと思います。 Como assim? いや、それは正しくな Ele い。 fez tudo certo, como assim ele não foi ouvido por Deus? パリサイ人は正しく生きたのにどうして彼のお祈りを聞かれなかったのでしょう Como か。 assim ele não foi aceito por Deus? どうして彼は神様に受け入れられなかったのでしょうか。 E a razão está na segunda parte. でもその理由というのはこの第2部分であります。 Por que os gols foram anulados aqui, no caso do fariseu? なぜパリサイ人は正しいと思われなかったのか。 Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. 誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。 E Lucas, ele faz questão de, no cabeçalho dessa parábola, ali na introdução dessa parábola, dizer o seguinte: Jesus contou a parábola
àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. É, イエス・キリストははっきりとなぜこの例え話をしたかと言いますと、この9節に書いてあります。自分を義人だと、自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。Não era a oração que estava errada, ですから、お祈りが間違っていたわけではありません。 era a vida dele. その人の人生でした。 Era como ele se olhava, se enxergava, 自分がどういう目で自分自身を見ていたか、 e de tabela como ele enxergava as pessoas. そしてその目で相手をどういうふうに見ていたか。 Nós temos uma tendência de separar nossa vida com meu casamento, meu trabalho, minha diversão, e a gente vai colocando em caixas, como se nada tivesse, uma coisa não tivesse a ver com a outra. 私たちはよく人生を、分けます。これは私の結婚生活、私の仕事というふうに分けてしまいます。 Tudo na nossa vida está ligado. でも私たちの人生では全てがつながってい Não ま estou す。 falando que você deve ficar levando os problemas do trabalho para casa, não é isso, tá? だからといって仕事の問題を家に持っていくというわけではありませ Mas ん。 o que afeta a minha vida espiritual, afeta meu casamento, meu trabalho, a minha diversão e todas as outras áreas. でも霊的で、私が悪かったら全てを影響するのです。 Será que é sempre assim que a gente deve separar tanto ou diferenciar tanto uma área da vida da outra área que a gente pode viver tranquilo diante de Deus assim? ですから私たちも人生を部分的だけに生きることができるのでしょうか。 Será que se eu ignorar uma área da minha vida não vai afetar as demais áreas? もし私が人生のある部分を無視したら他には影響しないのでし E ょうか。 mais ainda, com respeito à oração. 特にそのお祈りについて Será que eu posso orar e ter a certeza que sou ouvido quando eu menosprezo alguma outra área importante da minha vida? 私はお祈りした時に人生のいくつかの部分を無視しながらお祈りしていると絶対に神に聞かれるという確信があるのでしょうか。 Lucas está dizendo que essa parábola foi contada para as pessoas que confiavam na sua própria justiça, na sua moralidade, no certo que fazia. ルカが言ってるのは自分を義人だと自認している人たちのためにこの話がされたのです。 E por que esse fariseu não foi aprovado por Deus? でなぜこのパリサイ人は神様に受け入れられなかったのでしょうか。 No primeiro século, o judaísmo ele enfatizava que a oração tinha que ter três coisas importantes. 第一世紀ではユダヤ人がこのお祈りの中では3つのことが大切だと言っていました。 Nós não somos judeus, tá? Nós somos cristãos. 私たちはユダヤ人ではありませ Mas o ん。 princípio nascia ali. Em primeiro lugar, que a oração deveria conter confissão de pecado. ユダヤ人にとってこのお祈りの中でまず第一番目になければいけないのは罪の告白、 Gratidão pela bênção recebida. そして神様に受けた祝福に対する感謝、 E um pedido para si ou para outro. そして3つ目は誰かのためにまた自分のために何かを願う。 Mas nessa oração do fariseu não tinha nenhuma das três coisas. でもこのパリサイ人のお祈りの中ではそういうことは一切なかったのです。 Ele não confessa o pecado, pelo contrário, ele aponta o pecado dos outros. 彼は自分の罪を告白するのではなく相手の罪を告白します。 Ele não agradece as bênçãos de Deus, mas ele fala como se ele tivesse conquistado as bênçãos. 彼は神様の祝福に感謝するのではなく自分がそれを手に入れたかのように言います。 E ele não pede porque ele acha que não precisa. そして何も願わないのです。自分はその必要がないと思っているから。 Então, depois de fazer sua lista de críticas ao outro, ですから相手に対する文句を言った後で、 ele diz: Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo. あとは自分は週に2回断食していつでもその10分の1を与えると。 E para você ver como ele era assim, tão rigoroso com ele mesmo, 自分に対して本当にどれだけ厳しいかと言いますと、 a lei exigia um jejum no ano. この立法の中では A lei de Moisés. モーセの立法の中、断食は1年に1回で十分でした。 Ele fazia 104 vezes no ano. で
でも彼は年に104回もしていたのです。 A lei de Moisés exigia o dízimo de cereais e de azeite e do vinho. この立法ではそういう粉とかワインとかの10分の1を求めていました。 Ele dava o dízimo de tudo, でも彼は全てのものの10分の1を até da 与 balinha え que てい ele た ganhou de uma festa de aniversário, por exemplo. もう何でもとにかく何でもその10分の1を与えていた Em のです。 outras palavras, a oração dele era mais sobre ele, não era sobre Deus. ですからとにかくそのお祈りは自分についてのお祈りでし Ele た。 estava tão seguro que a sua religiosidade garantia a aceitação de Deus, que ele sequer lembrava do que Deus havia dado ou da sua própria necessidade diante de Deus. ですから彼は自分自身がもう何でも自分でできると思っていたので神様に頼ることはしなかったのです。 Um homem religioso também, chamado Saulo, teve encontro com Cristo. あるそういう真面目な人も神様との出会いがありました。それはサウロです。 E quando ele entendeu quem ele era, でもサウロは自分が誰であるかということを分かったときに、 o que ele tinha, a visão que ele tinha do que ele recebeu de Deus também mudou. そして神様からいただいたものっていう、見方も変わりました。 Ele diz assim: fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso pela lei judaica que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. フィリピ人の手紙の3章の5節から7節。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、立法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、立法による義についてならば、非難されるところのないものです。しかし、私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。 No começo, Paulo está descrevendo qual era a vida dele, qual era o estilo de vida dele. サウロは前は自分の人生がどういう人生であったかって書いてありまし Mas た。 ele percebeu que aquilo era nada comparado com で Jesus. も、イエス様に比べたらそれは何でもないということに気づきました。 E isso mudou a visão dele mesmo, da vida e das outras pessoas. そのことにそのために彼の自分の見方、愛との見方、その世の見方が変わったのです。 E ele diz na carta ao jovem pastor Timóteo: eu era embora fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. テモテの手紙の1章の13節から15節。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。 Paulo diz: eu sou o pior. 私は最も一番ひどいものだというふうに見て E いる não の é です。 problema de autoestima que Paulo tinha aqui, não, gente. それは自分を低く見ているからではな Mas く、 Paulo finalmente se enxergava como Cristo o via. でもやっとイエス・キリストがどういう目で自分自身を見ていたかということが分かったのです。 Que a despeito dele ser o pior dos pecadores, ele era muito amado por Deus e salvo por ele. 彼は最もひどい罪人でありましたが、神様に愛されて救われたものでした。 E quando a gente entende o que a palavra diz sobre nós e diz sobre Deus, o nosso olhar muda. ですから私たちが神様が私たちに対して何を言っているかを理解するときに私たちの見方も変わるので O す。 cobrador de impostos entendeu isso.
主税人はそれを理解しました。 Por isso, no lugar dele ficar pensando, ainda bem que eu não sou como fulano, como cicrano, ele bate no peito e tem misericórdia de mim, Senhor. ですから、この主税人は相手の罪を見るのではなく、自分の胸を叩いて、主よ、この罪人を憐れんでくださいと言われます。 Sabe por que eles batem no peito? As pessoas do Oriente. なぜそこの人たちは自分の胸を叩くのでしょうか。 Porque reconhece que o problema não está lá fora, não está no outro, o problema está aqui. 問題は外側にあるのではなく、相手にあるのではなく、自分にあるということを理解しているからです。 Aqui nesse coração, tentado a pecar, tentado a pensar o mal, tentado a julgar. この、心というのは本当にいつでも罪をするために、試されているのです。いつも悪いことをするために誘惑されるのです。 E quando a gente percebe como Deus nos percebe, で、私たちが神様がどういう目で私たちを見ているかを分かるときに、 a nossa oração ela vai conter confissão de pecado. 私たちの、お祈りには罪の告白があるので Ela す。 vai conter clamor por ajuda da そ parte し de て Deus. 私たちの心の中には神様の助けが必要だということが分かります。 A gente não vai ter tempo para ficar olhando para o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, そうするときに相手が何をしているかということに気にしないので porque す。 já tem muita coisa aqui dentro para ser consertada. なぜかと言いますと、自分の中でも本当にいろんな罪があるということが分かりますから。 Você e eu precisamos de Cristo. ですから私も皆様もイエス・キリストが必要です。 E quando a gente entender o quanto a gente precisa, 私たちがどれだけ必要であるかを理解するときに a nossa oração vai mudar. 私たちのお祈りは変わりま As す。 nossas relações vão mudar. 私たちの人間関係も変わります。 O nosso trabalhar mudará. また私たちの、やり方も変わります。 Porque já não faremos para sermos aprovados pelas pessoas ou para dizer que estamos em vantagem. それはなぜかと言いますと、他の人に受け入れられるためにするのではなく、また他の人の上に立つためではなく、 Mas porque queremos fazer para o Senhor como resposta de amor a Ele. 私たちは神様のためにそうしたいからです。 Ser cristão é ser como Jesus. クリスチャンになるということはイエス・キリストと同じように生きるのです。 Falar como Jesus. イエス・キリストと同じように Pensar 話すの como で Ele. す。イエス・キリストと同じように考えるのです。 Fazer escolhas como Jesus. イエス・キリストと同じように決断を取るのです。 O que a sua vida fala sobre o seu cristianismo? 皆様の人生はこの自分のキリスト教について何を語っているのでしょうか。 Eu creio que os 3 batizandos hoje têm entendido isso. 今日、洗礼を受ける3人はそのことを理解していると思います。 Com Jesus a vida tem outro propósito. イエ Muito ス・キリ maior. ストが人生にいますと、もっと大きい目的があるのです。 Eles entenderam. Precisam de Cristo. その3人が理解したのはイエス・キリストが必要であるということです。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tomou a iniciativa de vir até nós na pessoa de Cristo Jesus. 本当に神様、感謝します。イエス・キリストが私たちのもとに来られたことを本当に感謝します。 O Senhor não nos julgou, mas o Senhor estendeu a tua mão. イエス神様は私たちを下したのではなく、私たちに手を差し伸べてくれました。 O Senhor nos chamou para si. そして私たちを神様のもとに呼んでくださいました。 E nós te louvamos por isso, Senhor. ですから本当に感謝します。 Pai, que cada pessoa que está aqui nessa manhã そして今日ここにいる一人一人が possa ter os olhos abertos para se enxergarem o Senhor, enxergarem os outros, como o Senhor os vê. 神様が私たちを見ているように、私たちも相手を愛を持って見ることができますよう Não に。 queremos ser só uma estatística, Senhor Deus, de cristãos. 私たちはただ人口調査の中のクリスチャンであるだけではいたくありません。 Mas queremos ser cristãos aprovados pelo Senhor. É isso que nos importa, Pai. 神様に受け入れられたクリスチャンとなりたいのです。 Oramos, Senhor. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。 3 dias de festa lá no céu. E só começou a festa. Mas eu gostaria que eles pudessem
falar brevemente quem é Jesus Christ. Da Dani, depois eu vou ler, mas os homens dão conta, né? Pode chorar, viu? O homem também chora. Se vocês pudessem então falar um pouco. Bom, queria estar dizendo que esse dia é um dia que eu estava esperando muito, né? Tudo é na vontade de Deus, né? Na hora de Deus, e a hora é hoje. Jesus para mim, né, é Filho único de Deus, isso não se tem dúvida alguma, né? Jesus é um ser que veio aqui no mundo para ensinar, né, como ter uma vida digna, né? Uma vida com esperanças, né? Como ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom amigo, um bom trabalhador, né? Veio para dar esperanças que esse mundo é um mundo muito cheio de ilusões, um mundo, né, com muitas coisas erradas que a gente sabe, né? E Jesus veio aqui para estar ensinando como ter uma vida digna, uma vida digna perante Deus, né? Perante Jesus, né? E sem Jesus a gente, sei lá, a vida não tem muito sentido, né? O sentido da vida é você seguir Jesus, todos os seus ensinamentos. A gente vai errar, a gente vai cometer erros, somos seres humanos, não tem como. Mas com Jesus, né, no nosso coração, seguindo os ensinamentos dele, a gente consegue superar tudo isso daí, né? Sempre, Jesus é tudo. É o que eu tenho para dizer assim, no momento. Eu estou um pouquinho nervoso, mas é isso daí. Bom, Jesus para mim é tudo, não existe nada além dele. Eu não mereço a salvação, nunca mereci as coisas que eu fiz na vida, na ignorância também, como Paulo falou. Mas eu sei que Ele é nosso advogado, nosso amigo, fiel e verdadeiro, nosso Deus, está para que o que der e vier. E a gente sabe que Ele, com Ele, nós temos tudo, sem Ele não somos nada, somos menos do que nada, mas com Ele somos mais do que vencedores. E eu agradeço a Deus por esse momento de estar formalizando esse casamento mesmo, que eu seja fiel até o fim, que nós sejamos fiéis todos aqui até o fim, que vocês também possam ser fiéis até o fim, em nome de Jesus. Da Dani, ela pediu, pastor, eu não sei se vou conseguir falar, mas a gente fala por ela. Me chamo Daniele Monteiro da Silva Cardoso, sou casado com Márcio Cardoso há 12 anos, temos um filho, Henrique Miguel Cardoso, de 1 ano e 5 meses, sou cabeleireira. A minha escolha para o batismo foi algo muito natural na minha vida e foi ficando cada vez mais forte dentro de mim. Frequentei a Igreja Brasil para Cristo, fui vendo os cultos, me tocou muito quando o pastor falava a palavra, mas foi nessa igreja que resolvi batizar. Jesus Cristo tocou meu coração e essa é a minha escolha, entregar a minha vida a Ele. Jesus Cristo é tudo na minha vida. Eu vivia chorando com depressão e foi Ele que me salvou e me libertou, me curou. Na cruz pagou por todos os meus pecados e me salvou e me libertou e deu a mim e a todos aqueles que buscam por Ele a vida eterna, mesmo não sendo merecedor. Caminhar com Cristo é uma aventura, mas diferente das outras aventuras, essa é uma aventura que tem fim certo. Ele prometeu caminhar conosco até
no último tempo. E não é encerrar ali naquele último tempo, mas é o começo da eternidade comigo. Os nossos irmãos hoje, com razão, emocionados, mas na certeza de que isso aqui é o prenúncio do encontro com Cristo. E a gente deve ansiar por isso. Nós vamos passar então o batismo de fato. Começar com as damas, né? E em seguida, Márcio e o Nestor. Senhor Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra alcança os corações onde ela toca, trazendo consciência do pecado, da justiça e do juízo. E ao mesmo tempo, ó Deus, estendendo a salvação, a oportunidade de viver de uma forma agradável ao Senhor. Te louvamos pela vida da Dani, Pai, que ouviu a tua voz, foi tocada pelo Senhor, e disse sim ao Senhor. Na autoridade que o Senhor deu à tua igreja, e na ordenança do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos. Meu coração do Márcio foi alcançado pelo Senhor. Te louvamos, Deus, porque o Senhor conhece o Márcio antes do nascimento dele. E o Senhor conhece cada dia que o Senhor tem escrito para ele. Pai, que o Márcio possa andar fielmente com o Senhor, conduzindo a sua família segundo a tua palavra, sendo firme quando for testado, mas sendo confiante quando for, ó Deus, levado a se desanimar. Enche esse coração, Deus, sempre e mais da tua presença. Na autoridade, no nome de Cristo, e segundo a ordenança, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós te batizamos.
batismo. Seja a vida do pessoa a Deus inteiramente para a tua glória, irmão. Seja a vida do pessoa a Deus vivida na integridade da tua palavra. Seja Deus um pessoa, motivo de alegria do teu coração. E instrumento para estender a Deus a muitas pessoas a esperança que há no Evangelho salvo, não da religião, não da tradição, mas do Deus encarnado, que deixou a sua glória, que veio e foi obediente até a morte de cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas viva eternamente. A autoridade de Cristo que nós batizamos no Espírito, segundo a ordenança dele, em nome do Pai,